Olá, boa noite. Está iniciando a última mesa do Seminário Internacional de Privacidade e Vigilância. Eu tenho um enorme prazer aqui de mediar essa última mesa, cujo tema é Vigilância Estatal e Comercial. Então, vou brevemente aqui apresentar os palestrantes e aí eu passo a palavra para eles. Então, na ordem em que a gente vai fazer as apresentações, do meu lado direito, aqui no extremo direito, está o professor Pedro Rezende. Ele é professor de Ciência da Computação da UNB. Ele trabalhou no controle de qualidade da Apple Computer e com as primeiras aplicações de hipertexto. Coordenou o programa de extensão em criptografia e segurança computacional da UNB. Ele foi representante da sociedade civil no CGI, na área de chaves públicas. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, a convite do GPOPAI, a quem eu agradeço o convite de participar desse importante evento. Parabenizo pela iniciativa. E me tocou algumas reflexões na área que eu tenho me preocupado mais e refletido mais recentemente, onde o título da mesa me convidou a pensar numa configuração política que tem me ocupado recentemente na minha pesquisa. Então, eu vou abordar algumas questões, digamos assim, de fundo, que perpassam esse tema e espero não desapontá-los pelo nível de abstração. Eu visto com tranquilidade aquilo que os americanos chamam de tinfoil hat, né? O preconceito teórico da conspiração. Eu acredito em conspirações conforme elas estão descritas no dicionário. A palavra quer dizer respirar juntos. Não há necessidade de comunicação prévia com o objetivo de cometer crime ou com alguma intenção malévola para que se possa respirar juntos em termos de perseguir objetivos políticos. Bem, então minha primeira abordagem é sobre um ponto inicial para as reflexões, que seria do que estamos falando. O seminário é sobre privacidade e vigilância, e o que é privacidade é um assunto que sempre me ocupou pela área em que eu atuo, que é segurança na informática, pela imprecisão do conceito quando a gente tenta trazê-lo de outras áreas da ciência para a computação. A melhor definição que eu conheço de privacidade eu encontrei num pesquisador de segurança da Universidade Nacional da Austrália, que eu classifico como uma definição semiológica, que é a de que privacidade é a capacidade de separar ou de exercer separadamente os papéis sociais que um agente cognitivo, um ser humano, por exemplo, possa exercer. E aí, junto com a pesquisa de um ex-aluno, ele trouxe um aporte da psicologia que seria a manifestação, nesse plano semiológico, do instinto de autopreservação. E outro conceito que é difícil da gente trabalhar com ele na área de computação é o de identidade. E, para esse conceito, a melhor definição que eu encontrei é do comunicólogo brasileiro Muniz Sodré. Eu estava vendo como é que uma falta de definição precisa do conceito de identidade pode causar problemas de compreensão a partir do que aconteceu na mesa passada, né? Então, para Muniz Sodré, a identidade é apenas uma projeção de características que são fluidas e mutáveis de um indivíduo. A gente costuma pensar em identidade como nome civil, mas, até onde eu sei, na Inglaterra, por exemplo, se você quiser mudar o seu nome civil, basta ir diante de um juiz e pedir. Não há muita formalidade ou exigência. Já no Brasil, você precisa justificar por que você quer mudar o seu nome civil, é muito mais complicado, né? Muito bem, então, se eu tiver essa ideia de privacidade em mente, né, o que acontece quando as práticas sociais vão se virtualizando em uma escala crescente, numa profundidade também crescente? Acontece um fenômeno inusitado, que é a ilusão de que o indivíduo que atua como ser
social no mundo virtualizado, no mundo informatizado, ele cria a ilusão de que ele tem domínio sobre a separabilidade dos seus papéis sociais. Ele cria aí seus avatares, seus pseudônimos e atua conforme ele quer nas redes sociais. Mas o que ele não percebe é o seguinte: essa separação entre o ser de carne e osso e os entes virtuais que ele personifica estão sendo intermediados por quem controla a TI. A TI que ele usa para expandir a capacidade de comunicação dele. E na medida que essa intermediação está na mão de alguém que determina as formas e os modos em que essa comunicação pode ser feita, vem junto com essa capacidade de intermediação a agregabilidade desses elos entre o ser de carne e osso e suas personas, né? E é isso que se monetiza nos serviços gratuitos. É essa capacidade que o prestador de serviço tem, principalmente se for centralizado pelo efeito rede, né, de reidentificar, ou eu prefiro o termo recontextualizar, os elos entificadores que associam o ser de carne e osso com suas personas. E é isso que estava sendo discutido, parte dessa discussão rolou na mesa passada, né? Que a tecnologia permite isso, e não é o direito que vai controlar. O problema de se proteger direitos como o de dados pessoais é que a situação de fazer valer a norma, ou a lei, envolve a cooperação de quem controla o acesso aos dados. Então, se os meios de fiscalizar estão na mão dos fiscalizados, a norma não tem muita chance de sucesso do ponto de vista da eficácia. Né? E é isso que é a cegueira ideológica de quem, em relação ao problema, de quem vê tecnologia como panaceia dos problemas sociais. Né? Tem um criptógrafo muito famoso que tem uma frase que eu considero lapidar para esse assunto. Ele diz o seguinte: quem acha que a tecnologia vai resolver os problemas humanos não conhece direito nem a tecnologia, nem os problemas humanos. Então, por que criptografia não resolve? Criptografia resolve conforme o nível de sofisticação de quem pode ter interesse em neutralizar o uso dela a seu favor. Não? Esse diagrama procura explicar isso. Não conheço nenhum mecanismo criptográfico que crie proteção a partir do nada. Qualquer mecanismo criptográfico que eu conheço, trabalho nisso na minha carreira acadêmica, né? Requer uma comunicação prévia protegida para instanciar de forma eficaz os mecanismos conhecidos, todos eles. Né? Então, são esses elos que deveriam existir no contexto social em que o uso da proteção criptográfica vai ser instanciado, que são necessários para que o uso dessa tecnologia, estado da arte da proteção criptográfica, possa ser eficaz. E quem intermedia o uso delas, quem fornece as plataformas tecnológicas, hardware e software, tem a capacidade de acessar a comunicação ainda desprotegida nesse ciclo através dos canais laterais, né? São os que eu chamo de canais de confiança. Então, uma das grandes ilusões de querer apostar na TI para resolver os problemas da humanidade e achar que criptografia vai resolver. Se você não tem controle sobre a saúde da plataforma onde você vai operar a criptografia, esquece. Agora, se você não tem conflito de interesse com quem fornece a tecnologia, você não vai ter problema de eficácia. Mas se você tem, esquece, porque você vai estar fazendo teatro ao usar a criptografia. Quando eu dou curso de criptografia para a extensão, na UNB, invariavelmente lá em Brasília, nos órgãos públicos, me perguntam: professor, então você acha que o governo não devia comprar software da empresa XYZ? Eu digo, depende do governo. Se for o governo da Turquia ou da Arábia Saudita, ou sei lá, ou de Israel, talvez não. Mas se for o governo da Venezuela ou da Rússia, com certeza. Né? Bem, então, dito isso, o que acontece quando os interesses confluem? Uma aliança natural.
e o que o Snowden vazou na época mostra isso claramente. O projeto PRISM é um dos primeiros das agências de 3 letras, com os grandes fornecedores de TI, para ter acesso aos canais laterais que podem viabilizar o uso eficaz da criptografia para interesse de quem é usuário da TI. Ok? E podem ver aí que a Apple é a última a entrar e a Microsoft a primeira nessa cadeia aí, correto? Então, há uma tendência natural, isso Maquiavel explicou muito bem, do Estado cooptar os agentes que podem contribuir para aumentar o poder político deles, e a contrapartida é aumentar o poder econômico de quem pode entrar nessa aliança como contrapartida, né? É por isso que eu acredito que todas essas batalhas épicas jurídicas de fazer valer direitos contra grandes empresas na Europa e nos Estados Unidos é mero teatro, porque a lei só vai ser usada para perseguir quem não faz acordo com o Estado. É uma maneira de coagir os fornecedores de TI a cooperarem, né? Mas o que me chamou a atenção, está aqui um exemplo emblemático de como é que, até que ponto esse processo pode caminhar. Talvez a empresa mais importante de segurança em TI hoje é uma empresa russa chamada Kaspersky, porque eles estão no polo defensivo da guerra híbrida cibernética que a gente está vivendo hoje, né? E o último relatório deles mostra até onde chegou esse esforço de dominar o processo industrial, a linha produtiva de artefatos de TI, para ter acesso aos canais laterais e inviabilizar a tecnologia de proteção individual, que podem estar na mão de indivíduos, em tese, quaisquer, mas a quem controla esse processo de aliança todo vai ser apenas a quem que eles interessa serem protegidos, né? O Equation Group chegou a invadir a linha de produção, provavelmente é o mesmo grupo que produziu o Stuxnet, linha de produção dos 2 maiores fabricantes de chips de pendrive e HDs, para infectar o firmware que vai no microcódigo no chip, que torna invisível para qualquer ferramenta de detecção de intrusão, antivírus, etc., o que poderia estar contaminando a máquina que contém aquele chip como componente a partir daí. Então, se você não consegue controlar o microcódigo do que aciona fisicamente o seu dispositivo de armazenamento, sua plataforma está condenada a infecção perene, né? Então, esse anúncio em 2015, para mim, foi o último prego no caixão da gente apostar na indústria autônoma de proteção de segurança em TI para o usuário comum. Para o usuário comum, tendo iniciativa privada e indivíduos que não estão com interesses alinhados com o projeto hegemônico, que é o que está por trás desse processo de cooptação dos grandes atores na indústria de TI. Se alguém tem alguma dúvida sobre essa estratégia, que isso é uma estratégia militar deliberada de formação de um Estado global de natureza hegemônica e tirânica, está aqui um dos documentos vazados por Snowden, que é o planejamento para o quadriênio 2012-2016 das agências de 3 letras do plano que é conhecido como PNAC, né? Project New American Century, que é a ideologia que controla a política na América do Norte atualmente, né? Então, destacados aqui alguns pontos desse planejamento que fala especificamente que vale tudo na tática de cooptar os grandes fornecedores de TI, especificamente em relação a mecanismos criptográficos. Okay? Não é à toa, portanto, que de repente a gente começou a ver tanto problema, por exemplo, com o OpenSSL. A cooptação se dá a vários níveis, inclusive de agentes duplos colaborando no desenvolvimento de projetos que parecem sadiamente colaborativos, como Tor, OpenSSL, etc., né? Tenho que reconhecer, vindo do ativismo do software livre, que isso é um risco que o modelo de desenvolvimento colaborativo está exposto, né? Talvez o calcanhar de Aquiles deles. Que o projeto é hegemônico e de alcance global, está bem caracterizado aí pelas letras em vermelho. Bem, isso também tem componente, essa estratégia tem um componente no plano normativo, que é o assunto que estava sendo pautado na mesa anterior, né? Aqui, por exemplo,
vemos uma norma que tem o mesmo, digamos, uma posição semelhante às medidas provisórias no ordenamento jurídico brasileiro, que é um Executive Order do presidente Obama, assinado há coisa de um ano atrás, que diz como é que a centralização do tráfego da internet em backbones e satélites controlados por empresas ou pelo Estado americano pode ser capitalizada em poder de chantagem ou de cooptação. Qualquer bem, inclusive intangível, não material, fluxo financeiro, pode ser confiscado por questão de emergência nacional, por ameaça à segurança nacional do governo americano. Podem ser bloqueados. Isso inclui não só fluxos financeiros, mas também a localização da jurisprudência, a globalização da jurisdição americana. Qual é a base legal que vocês acham que foi usada para tentarem sabotar a realização da próxima Copa do Mundo na Rússia? Processando Deus e o mundo, Lava Jato na FIFA recentemente. Um oficial da FIFA corrompendo um presidente de federação no Oriente Médio. Qual dessas ações passou pelos Estados Unidos para Interpol pedir a extradição de um oficial da FIFA que mora em Zurique e está passando e-mail para alguém em Doha? Vocês têm ideia? O e-mail marcando reunião em Zurique passou pelo servidor americano. Pronto, instalou-se a jurisprudência com norma como essa. Bem, isso me leva então a fazer uma reflexão sobre qual é a natureza do fenômeno episódio Snowden. Por que ele está vivo ainda dando opinião toda hora, pitaco em jornal, dando entrevista? Não era fácil ter matado ele já? Bem, a partir de uma reflexão de 2013 para cá, eu chego à conclusão que ele pode estar até crendo que está sendo um Dom Quixote, está fazendo tudo aquilo, colocando sua vida em risco por conta da sua consciência, né? O que ele viu, o que ele sabe, ele quer que as pessoas tomem conhecimento. Mas ele pode estar sendo ajudado a fazer isso e preservado a fazer isso, mesmo que ele saiba. Ele pode estar sendo inocente e útil numa operação psicológica que visa algo que é natural nesse processo, que tem um curso natural, que eu entendo que seja o seguinte, né? A pretexto do inevitável jogo da espionagem das nações, se camufla nesse jogo da espionagem, como o combate ao terrorismo, cibercrime, etc., a instalação de um regime de vigilantismo global, que é um arsenal, minha tese é essa, um arsenal semiológico essencial para o tipo de guerra que se faz hoje, a guerra híbrida, né, que eu vou explicar mais adiante. Então, o episódio Snowden é um processo de dessensibilização da sociedade sobre a instalação desse regime de vigilantismo global, né? Isso ficou claro para mim a partir do que começou a acontecer no plano normativo técnico, né? Padrões de internet e tal, como que eles foram sendo cooptados para retirar direitos do ponto de vista operacional dos cidadãos e dos usuários de tecnologia, né? Em favor de teses abstratas como proteção da sociedade contra o cibercrime, os 4 cavaleiros do ciberapocalipse, né? Pornografia infantil, cibercrime, terrorismo e por aí vai. São 4, eu esqueci o 4. Lavagem de dinheiro, obrigado. Então, o que é a guerra híbrida, né? Eu já estou quase estourando meu tempo, lamentavelmente. Revolução colorida mais guerra não convencional, ou de 4ª geração. É uma evolução natural, segundo a teoria neoliberal, do capitalismo. Quando ele entra em crise, há uma necessidade de destruição criativa, e é o que estamos vivendo, principalmente o sistema financeiro, né? Então, para que o novo regime se instale, é necessário reverter o processo que vem desde o iluminismo, que é a criação dos Estados-nação. Então, estamos vivendo com a guerra híbrida, que é a combinação de revolução colorida e guerra não convencional, um desmonte dos Estados-nação para a formação de um governo tirânico global, também conhecido ou chamado de hegemon. Em que se constitui a revolução colorida? Aí está toda a inteligência de rede aplicada para a guerra.
Algumas teses que são propostas na literatura bélica americana estão destacadas aqui, né? Guerra de quarta geração, operações psicológicas podem se tornar arma dominante estratégica na forma de intervenção midiática e informacional. Vocês acham que as mensagens que chegam para você no Facebook ou no Twitter são não filtradas? Ou se há uma agenda para que alguma mobilização da sociedade para que se comportem como uma mente de um enxame, né? Não coloca aí filtragem do que chega ou o que não chega, quem é gente de verdade, quem está com a agenda de fazer o que em inglês se chama de astroturfing, né? Criar uma campanha de maneira artificial. Muito bem. Noticiários de televisão podem se tornar uma arma operacional mais poderosa do que divisões blindadas. Isso, gente, é uma tese defendida em 1989, numa publicação do Marine Corps, né? E foi se aperfeiçoando. A estratégia dos 5 anéis diz o seguinte: na Revolução Colorida, a eficácia maior é quando você vem de fora para dentro, em direção à liderança. Primeiro mobilizando a sociedade em geral e depois focando nas lideranças. E na segunda componente da guerra híbrida, que é a guerra não convencional, de dentro para fora. Primeiro tenta destruir a liderança e depois a infraestrutura e por aí vai. O que não deu certo na Síria, mas deu na Líbia e no Iraque, né? Outras teses que complementam em táticas essa estratégia, a teoria do caos aplicada, a guerra híbrida, né? Que vê o meme, né? A contaminação da sociedade com uma ideia fixa do que precisa ser feito para mudar o rumo das coisas e etc., com uma metáfora semelhante à de infecção de um software por vírus. Teoria do caos aplicada à guerra híbrida. Dominação de amplo espectro, que considera os teatros, as dimensões do teatro da guerra híbrida como não só 4, mas 5. Terra, mar, ar, espaço e informação. Guerra neocortical é interessante porque traz a psicologia para o microgerenciamento das ações táticas na guerra híbrida, né? Tenta delimitar o espaço cognitivo das lideranças, as cooptadas e as inocentes úteis, aquelas que são manipuladas, por exemplo, em arrastões de fariseus, como a gente tem visto recentemente aí pelo Brasil afora, né? Se você vê quem está tocando o processo, quem está à frente no plano político, né? O que eles têm no passivo de corrupção e o que estão pregando lá dos palanques, né? Isso é puro farisaísmo, está na Bíblia descrito assim. O espaço cognitivo das lideranças há uma estreita ou desorientadora gama de avaliações e cálculos comportamentais. Influenciar líderes para não lutar ou para lutarem entre si é fundamental. Gente, é impressionante como países que tinham estabilidade étnica, como a Iugoslávia, por exemplo, que foi a primeira aplicação da tática da estratégia de guerra híbrida que se tem notícia depois da queda da União Soviética, né? Como é que de repente se inflamou aquele caldeirão de convívio de etnias diferentes para lutarem umas com as outras, né? Eu temo pelo Brasil, que tem diferenças regionais, não tem diferenças étnicas, mas tem diferenças regionais e problemas de lutas de classe não resolvidas desde a época da escravatura, né? Desde a época do Império. Bem, então, por que dados pessoais é muito importante? Porque o perfilamento psicológico é munição das armas semiológicas nessa guerra híbrida, né? E está aqui várias notícias que dizem por que é estratégico e essencial que as agências de 3 letras coletem a maior quantidade de dados biométricos em todo o planeta possível, porque a tecnologia de agregação é uma questão de escala. Essa discussão do direito, em que medida é viável, é razoável, isso depende de dinheiro, de capacidade de processamento e de volume de massa de dados e de granularidade de dados. Então, eles sabem que quanto mais eles conseguem coletar, mais resultados eles podem ter na reidentificação, na recontextualização para identificar dados de espécie. Eu ouvi uma metáfora num evento aqui de São Paulo, CryptoParty, que eu achei muito interessante. Dado pessoal, gente, é como material radioativo. Na natureza, eles são inócuos, mas quando são concentrados numa base de dados, eles são capazes de provocar reações em cadeia
explosivas, que tiram o sossego das pessoas. Bem, então está aqui uma aplicação de recontextualização como munição semiológica para a guerra híbrida. 25% dos ataques de drones no Paquistão em 2012 eram feitos com dados minerados sem identificação positiva, sem nome de vítima, né, por padrão de comportamento minerado com essa tecnologia de New Generation Identification, que é agregação massiva de bases de dados díspares. Né. É essencial que hajam dados biométricos. Então, esse esforço, para que o esforço de reidentificação tenha chance de sucesso. Por isso, esse afã aqui em toda a periferia do capitalismo de usar a identificação biométrica onde for possível. Votação, certificação digital e por aí vai. E, se alguma dúvida ainda resta, aqui tem a convergência funcional para quem foi terceirizada a administração da base de dados biométricas que o FBI está coletando, para a maior fabricante de armamentos do planeta, justamente a mesma que faz os drones que eu mostrei na transparência anterior. E essas redes sociais que vendem serviços de graça, como o Google e o Facebook, como é que um garoto de 20 anos sai da garagem de casa e das salas de aula de uma universidade americana e daqui a pouco, em menos de 10 anos, tem um império industrial? Será que não tiveram uma ajudazinha? Então, quem quer vestir o chapéu da teoria da conspiração, tem artigos aí linkados por aí que dizem que eles tiveram apoio a pote, tem um rabo preso com agência de 3 letras, né? E é claro que tem que ter um teatro que estão lutando para proteger os dados dos cidadãos. Gente, o FBI quebra qualquer errada que eles quiserem. Vocês viram o projeto ali, os relatórios do Kaspersky não deixam dúvida, né? E o plano mais perigoso é a convergência ideológica, né? Os bancos querem convencer o Estado que, para eles não, as sociedades não entrarem em colapso, eles têm que estar compartilhando o comando da guerra híbrida. O ex-chefe está aqui uma... Agradeço por ter deixado eu chegar até aqui, porque eu acho que essa transparência é essencial para transmitir minha ideia. O que aconteceu com o chefe da NSA que deixou o Snowden fugir com aquele monte de coisa e chegar na Rússia e ficar por lá dando entrevista? Foi demitido, claro. Mas foi demitido para onde? Para fundar uma empresa dele que presta consultoria, no caso aqui uma consultoria milionária para os maiores bancos do planeta, para fazer lobby no Congresso americano para dizer que é necessário fazer um conselho de guerra híbrida, que junte os grandes bancos com o comando militar do candidato a hegemon, o governo americano, né? Isso consolidaria o que a gente conhece como definição do fascismo, a aliança do grande capital com o Estado, para ambos amplificarem seus poderes econômico e político, né? E isso é a receita para a instalação de um governo hegemônico global. Então, o ex-Craig Alexander, ex-chefe do Snowden, está agora fazendo lobby para que haja essa convergência ideológica a nível de comando da guerra híbrida. Bem, em conclusão, o que é essa combinação de vigilância estatal e comercial? Eu acredito que é um arsenal semiológico essencial na atual guerra híbrida para a instalação de um governo totalitário global. E a receita está aí de como isso pode ser feito da maneira mais eficiente, em Aldous Huxley e em Sun Tzu. Para aqueles que acham que eu estou sendo muito pessimista, qual é a solução? Eu só vejo uma, e eu acredito nela, que é essa aqui. Muito obrigado, desculpe ter estourado o tempo. Obrigado, Pedro.